Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Beethoven Rezende. Estamos estudando História Geral e dentro da História Geral estamos refletindo um pouco sobre a história medieval, ou a Idade das Trevas, como alguns conhecem, mesmo porque este termo muito difundido, não é? Ele tem sido descontinuado, né, do decorrer, né, dos tempos. Né? Então, muito bem, hoje nós estaremos falando um pouco, né, sobre as cruzadas. Falar sobre as cruzadas é lembrar que foi uma ferramenta utilizada, criada pela Igreja Católica Apostólica Romana, né, justamente para sufocar um processo que estava ocorrendo, que era o crescimento do islamismo, não é? Não apenas no Oriente, não é? Mas também, não é, na própria Europa. Ora, eu trago para você uma citação de Justo Gonzalez em seu livro, né, A História Ilustrada do Cristianismo, e nesse trecho você pode perceber como foi esse discurso apoteótico, esse discurso inflamado e apaixonado de Urbano II. Urbano II, ele foi o pontífice da época. E notem o quanto ele tinha poder tal, né? Naquela época o poder da Igreja Católica Apostólica Romana era sem precedente, e o que não dizer do próprio Papa, poder este que poderia colocar ou retirar alguém do inferno. Então notem o seguinte, o que é registrado. E Urbano II ele falou: eu digo aos presentes e ordeno que seja dito aos ausentes: Cristo está mandando. Todos que forem e lá perderem a vida, seja no caminho por terra ou mar, ou na luta contra os pagãos, terão perdão imediato de seus pecados. Então, houve uma conclamação, houve um chamamento, e ele disse: olha, vocês que forem lutarem ou se chegar a perder a vida indo ou lá no combate, não é? Olha o que ele chega a dizer: ele irá conceder indulgência plena, ou seja, perdão imediato dos pecados. Então, muitos daqueles que estavam marchando e que estavam entristecidos por atos que ele vivenciou no passado, ele iria não apenas ir para uma guerra, mas desejaria, de certo, até mesmo de perder a vida lá, porque ele receberia o perdão de Deus e acessaria, então, os céus. O objetivo era derrotar os muçulmanos que ameaçavam Constantinopla, salvar o Império do Oriente, unir novamente a cristandade, reconquistar a Terra Santa e em tudo isso ganhar o céu. Lógico que é um discurso, não aparente. É bem verdade que haviam interesses financeiros, que não estavam sendo demonstrados a priori nesta fala tão apaixonada, de um cristão representante do cristianismo. É bem verdade que o cristianismo ele imprimiu páginas, que não são condizentes com o dogma que, mesmo não querendo, pelo próprio fundador, Cristo, Jesus Cristo, desconcertante do que era falado, do que era crido, do que foi preservado, inclusive, nos próprios evangelhos. Ora, falar do momento de cruzadas é lembrar do nascimento, do nascedouro de lutadores, ou ainda de monges que empunhavam a espada. Né? Ou seja, nós lembramos, que os monges eram devotos, tinham a sua vida, separadas para a adoração, para a devoção, nos seus monastérios, nos claustros, mas foram criadas algumas ordens monásticas para lutar, para
proteger a honra de Cristo e principalmente, né, das rotas de peregrinação, né, em que muitos devotos faziam a Terra Santa, que agora estava, né, sendo e fazendo parte, de fato, né, de uma nova administração política, né, e religiosa que era dos muçulmanos. Então, falar sobre os cavaleiros, né, os monges que lutavam, é lembrar de algumas ordens monásticas, né, de guerreiros, os cavaleiros teutônicos, cavaleiros do templo, os templários, cavaleiros de Malta, os cavaleiros, né, de São João, os cavaleiros de Santiago da Espanha, né, ou os cavaleiros de Santo Sepulcro. Alguns chegam a se mostrar decepcionados, e aí então veja que Gonzales está dizendo daqueles que conseguiram chegar não apenas em Constantinopla, mas chegar diante de Jerusalém, conquistar e não morrer, né? Então veja só o que é registrado. Alguns chegam a se mostrar decepcionados por ter podido regressar. Já pensou? Para os espíritos mais exaltados, a morte em regressar. Para os espíritos mais exaltados, a morte em peregrinação à Terra Santa veio a ser, né, a suprema eleição divina, com a morte nas mãos do império, o tinha sido para os mártires, né, da antiguidade. Ele está lembrando justamente, né, nesta citação das grandes 10 grandes perseguições que foram, né, vindas, né, para os primeiros cristãos dos 4 primeiros séculos, né? Então, muito bem, vamos lá. Agostinho desenvolveu a teoria da guerra justa. Assinalou as condições necessárias para que este nome pudesse ser dado à ação bélica qualquer. E aqui eu trago para vocês duas imagens de um momento, né? Do seu lado direito você está vendo Maomé e a pregação do Alcorão. Lógico que é apenas do campo da tradição, que você pode perceber, né? E Maomé em Meca, né? O surgimento do Islã. A fuga de Maomé de Meca para Medina, né, é justamente entendido como o nascimento do calendário islâmico, né, conhecido como essa fuga, né, de Égira. Então notem que eu deixei em círculo, né, circulado a Terra Santa, que era cooptada e é ainda, né, como diz o professor David Hunt, né, ele é um cálice de tontear, disputado pelo islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Percebam ainda, né, que o Islã ele vai crescendo nas décadas posteriores, né, e até tomar Israel. E as peregrinações que ocorriam ali, né, inicialmente era permitida, posteriormente iria haver alguns desabores. Então, nessa primeira cruzada que nós estamos falando, que nós estamos estudando, né? Inclusive tem um filme que se chama A Cruzada, que mostra uma das cruzadas, que inclusive, né, Saladino ele consegue reunir um número imenso e sai reconquistando, né, e absorvendo as terras e os locais, as cidades que os cruzados tinham conquistado na primeira cruzada, né? Tinham conseguido, né, vencer e incorporar para si algumas cidades como Antioquia, Edessa, Dorileia e a própria Jerusalém. Os objetivos das cruzadas. Olha, quando nós pensamos em cruzadas, nós lembramos que foi um empreendimento civil-militar, né? E dentre os objetivos, pelo menos na retórica, no que era falado, no que era pregoado, né, pelo Urbano II e foi perpassado do século XI ao século XIII, né, do 11º ao 13º, era que defender a honra de Cristo, em primeiro momento, né? Ajudar ao imperador Aleixo, que manda uma carta solicitando ajuda. Ele pediu, né, um contingente ao Urbano II, né, que pudessem ajudá-los na defesa, já tendo em vista que já estava já às portas de Constantinopla. O que ele não imaginava é que foi realmente uma
turba de homens, né, realmente inimaginável, né? Ora, o objetivo, né, nesta primeira cruzada era retomar a Terra Santa, era unir a cristandade, resgatar as terras e as rotas de peregrinação, né, de peregrinações, melhor dizendo, unir verdadeiramente em nome agora higienizado de Jesus Cristo, porque ele estava sendo desonrado, né? E por fim ganhar o céu. Foram 8 grandes expedições, sendo que uma delas, né, tinha mais um cunho profético por meio de adolescentes, como nós iremos ver daqui a pouco, né? Possuíam motivações espirituais e materiais e carnais, né? O espiritual e o carnal sempre estão muito juntinhos e muitas vezes ligados ao empoderamento financeiro. Há um fortalecimento do comércio da burguesia. É lógico que posterior às cruzadas irá haver o renascimento comercial urbano, o renascimento intelectual, né? E o pano de fundo são essas guerras santas em nome de Deus, em nome de Alá, Inshallah, né? Então, Gonzalez ainda resiste o seguinte: o Papa ofereceu indulgência plena a todos que morressem no empreendimento. Isto queria dizer que qualquer pecado, por mais grave que fosse, seria perdoado. E eles iriam diretamente para o paraíso. Olha só, né? Então, notem o quanto ele tem um poder em suas palavras, né? É bem verdade que nós teremos uma aula sobre renascimento cultural e urbano, e nós iremos, né, refletir um pouco que é neste ambiente que a valorização crescerá novamente sobre a moeda, as universidades irão brotar e multiplicar na Europa, e um crescimento urbano, né? E com o crescimento urbano irá desaguar em todas essas outras propostas. Ora, o pano de fundo das cruzadas é um pano de fundo de quê? De rebeliões, da Guerra dos 100 Anos, do Renascimento Cultural, da Peste Negra, né? Onde dizimou quase que um terço da população da Europa. Dentre estas cruzadas, iremos destacar a primeira, de Godofredo de Bulhões, que de fato, né, em 1099, consegue conquistar e tomar, né, Jerusalém dos muçulmanos. Eu trago para vocês 2 imagens, a primeira apenas para denotar, né, esta grande peregrinação até chegar em Jerusalém. Então, saindo de toda a Europa, né, da Península Itálica, né, de Clermont, na França, até chegar em Constantinopla, e posteriormente, nesta primeira cruzada, eles reconquistam o que? Niceia, Dorileia, Edessa, né, Heracleia, Antioquia e Jerusalém. Realmente a primeira cruzada teve, né, esta resposta de reconquistar todas essas cidades, e de fato aconteceu, né? Eles realmente conquistaram. Inclusive, diante de Jerusalém, eles estavam com uma impossibilidade porque cortaram todas as madeiras. Não existia mais madeira, né? Eles cortaram tudo, enterraram, sendo que algumas toras de madeira eles colocaram em uma vala, mas não teve talvez tempo hábil para enterrar, e os cruzados a encontraram. Então, eles viam naquilo ali o quê? Eles viam naquilo ali um milagre. Deus, né, permitiu que eles os encontrassem para, né, fazer valer e tomar e reconquistar tudo. Notem o seguinte, que Jerusalém ela tinha sido tomada desde já do século VII, né? Então Jerusalém ela foi tomada em 638, né, depois de Cristo, pelos muçulmanos. E a conclamação pela expressão latina Deus vult, Deus quer, foi a forma em que o pontífice Urbano II, né, atraiu para si centenas de milhares de homens, né, civis e também militares. Ordens, como eu falei, foram criadas para combater. Nesta primeira cruzada, eu chamo a atenção de Godofredo de Bulhões, né, e foram
ao caminho da Terra Santa. E neste caminho, se eles encontravam judeus, né, eles terminavam dizimando essas comunidades judeus que iam encontrando. E por fim, em 1999, né, este empreendimento chega ao fim. E eu registro para você um fragmento preservado, aonde você pode encontrar também no livro de Gonzales, onde diz o seguinte, né, de testemunhas oculares que sobreviveram. E olha só como há uma certa ironia, né, no que está sendo expresso por Gonzales. Olha só. Então, aqueles soldados de Cristo se dedicaram à vingança. Tudo a ver, né? Soldados de Cristo em vingança. Cristo e vingança está quase que em harmonia, né, com o que foi pregado por Jesus. É lógico que é uma ironia, por favor, né? Todos os soldados sarracenos foram mortos e a população civil não sofreu melhor sorte. Muitas mulheres foram violentadas, de outras, as crianças foram arrancadas do peito para serem jogadas contra a parede. Os judeus tinham fugido para a sinagoga. Os cruzados atearam fogo ao prédio e mataram todos. Uma testemunha ocular conta que a matança foi tal que no Porto de Salomão o sangue chegava até os joelhos dos cavalos. Quando o massacre afinal acabou e foi decidido enterrar os cadáveres, os sobreviventes entre os sarracenos eram tão poucos que foi necessário pagar aos cristãos mais pobres para que se ocupassem com esta fúnebre tarefa. Então, você percebe realmente, né, que alguns sentimentos contrários ao cristianismo, né, têm marcas profundas e terminaram se incorporando ao imaginário coletivo que perdurou durante alguns séculos, inclusive nas lutas entre os turcos otomanos, né, na conquista final de Constantinopla, da Ásia Menor, né, de Alepo e tantas outras cidades, que inclusive hoje em dia, né, Constantinopla, ela termina ruindo, né, e rui em 1453, né, onde os turcos otomanos realmente rebatizam aquela cidade, ao qual se chama hoje, né, Istambul. Então, temos ainda as cruzadas das crianças, naquela que justamente que eu estava falando, que possivelmente poderíamos até falar sobre um tipo de cruzada, que não deu em nada. As crianças que foram imaginando que o mar iria se abrir, não abre, e algumas embarcações que chegam lá eram de piratas que terminam, né, pegando aquelas crianças e dando cabo da vida delas, né? Qual o resultado, enfim, das cruzadas? Né? Ora, com o tempo, perdeu-se tudo que havia conquistado. Os muçulmanos tomaram tudo. Foram criadas ordens militares, que a última delas, né, o Tribunal da Santa Inquisição termina a colocando como hereges e terminam condenando os templários, dentre eles um dos grandes líderes que era, né, Jacques de Molay. Ele termina sendo acusado de heresia e etc e tal, e é queimado. Agora, lógico, né, que tinha um objetivo mesmo, era o que? Era pegar para si, né, a fortuna que os templários terminaram conquistando no decorrer do tempo, que inclusive emprestavam o dinheiro ao rei da França. E termina neste contexto, não é, sendo perseguido e exterminado, né, os cavaleiros do tempo. E há uma grande e profunda amargura e ressentimento dentro o islamismo e o cristianismo. Eu chamo a atenção, né, nós já falamos um pouco sobre Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele foi um evangelizador. Para alguns católicos ele era visto como um herege, mas ele teve, né, coragem suficiente de ir tentar evangelizar para o sultão Al-Kamil no Egito. Lógico, aquele jeito, né, de Francisco de Assis ser, né, não fizeram nada contra ele e ele retorna, né, para a sua ordem monástica, né? Então,
Eu trago para vocês algumas imagens, né, apenas do campo da tradição, para que vocês possam, digamos, perceber. De um lado, Godofredo de Bulhões, o grande líder da Primeira Cruzada; do outro lado, o idealizador desta guerra justa, né, que se chama Cruzada, né, onde ele conclama dizendo: Deus quer, Deus vult. Por fim, a tomada de Antioquia, mostrando ali a cruzada das crianças. Elas foram desarmadas, né, e estavam dando chau ali para os seus pais, suas mães. Resultado, nunca mais era chau mesmo. Pouquíssimas retornaram. E eu trago para vocês algumas questões, né? Sempre estarei trazendo questões dos temas estudados e relacionados, questões para o Enem, e vamos lá, né? E concursos diversos que vocês venham a fazer. Entre os vários reinos formados durante a Alta Idade Média, um deles merece atenção especial. A importância desse reino está vinculada à consolidação do cristianismo na Europa Ocidental. É a generalização das relações de vassalagem e sucerania. Esses povos, que foram aliados dos romanos até o século V, assumiram o domínio político da Gália sob a liderança de Clovis I, da dinastia merovingia. A dinastia recebe esse nome, pois nessa época tais povos ainda eram pagãos e se consideravam descendentes de uma divindade marinha nomeada Meroveu. Esse texto refere-se ao reino dos, letra A, visigodos; letra B, ostrogodos; letra C, anglo-saxões; letra B, burgúndios; letra E, francos. E aí, qual é a resposta correta? Muito bem. Se você marcou a letra E, os francos, você está exato. Está, né, realmente se acertou. É a questão exata. E a última questão: visigodos, ostrogodos, vândalos, saxões e tribos germânicas são alguns dos povos que, penetrando sobre os escombros do Império Romano na Alta Idade Média, deram origem, letra A diferentes grupos étnicos da América; letra B, ao povoamento da então inabitada Rússia; letra C, ao processo das grandes navegações; letra D, a povos e culturas da Europa medieval; letra E, ao movimento cultural renascentista. E aí, qual a questão correta? Muito bem. Se você marcou a letra D, você está, né, está realmente marcando a letra correta. É a questão certa. Deu origem aos povos e culturas, né, da Europa medieval. Então, muito bem. Eu espero que você tenha gostado de nossa aula. Estamos já às portas do Renascimento, onde iremos refletir todo esse processo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, você se inscreve, divulga para os seus colegas, amigos, não é? E até a próxima aula.